Senhoras e senhores, em constante evolução, a Abicol vem traçando seus objetivos de forma ordenada. 2019 será a vez de incluirmos nesse ciclo virtuoso aquele que é a razão da existência do trabalho dos colchoeiros, o consumidor. Vamos promover a Abicol e pretende contribuir com informações e programas específicos para que os cidadãos brasileiros façam as melhores escolhas quando for adquirir o seu colchão, que tenham condições de avaliar o momento necessário para a troca do colchão, pois, afinal de contas, a qualidade do repouso, cujo colchão é peça muito importante, interfere diretamente na produtividade, no bem-estar e na qualidade de vida de todas as pessoas. E é sobre esse tema que convidamos para a palestra, a qualidade do sono e seus reflexos na produtividade da população brasileira, um olhar sobre os colchões. Senhoras e senhores, convidamos ao palco com as nossas boas-vindas o doutor Antônio Spreusser. Dr. Antônio Spreusser é clínico geral, médico de família e especialista em qualidade de vida há 40 anos. Já atuou nos principais hospitais brasileiros e também nos Estados Unidos, na Itália e na Alemanha. Foi médico assistente da disciplina de clínica médica e atuou vários anos na unidade de terapia intensiva do pronto-socorro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, sendo pesquisador e diretor de instituto médico nos Estados Unidos. Hoje é membro da Harvard Medical School, é triatleta amador desde 1985. Atualmente, atende no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Apresenta todas as quartas-feiras no programa Hoje em Dia da TV Record, o quadro Você e o Doutor, que ajuda a elucidar diagnósticos. Publicou 2 livros, Viver Bem com Qualidade e Pergunte ao Doutor. Em nome da Abicol, nós apresentamos as boas-vindas ao ilustre palestrante, a quem, neste momento, concedemos a palavra para a sua apresentação. Queria agradecer muito ao convite da Abicol. Eu queria parabenizar o senhor Raposo, queria parabenizar Alexandre Pereira, e queria agradecer a Adriana pelo convite. Estou muito orgulhoso e feliz de estar em Brasília, porque Brasília me traz boas memórias e memórias tristes. Boas memórias. Meu filho morou aqui um tempo, e eu vinha vê-lo de fim de semana, mas eu voltava chorando. Chegava no Hospital das Clínicas triste, tal, meio deprimidão. Então, Brasília me traz algumas notícias. Mas também implantamos aqui em Brasília muitas UTIs, unidades de terapia intensiva, que infelizmente aqui não tinha. Como o Brasil inteiro, né? A gente abre uma UTI, mas depois não. Então a gente saía do HC, vinha para cá, e infelizmente o doutor Tancredo passou por o que passou, nós tivemos que levá-lo para São Paulo. Então Brasília tem essa, eu tenho com Brasília muita afinidade. E por sinal, aqui nessa cidade, por sinal, aqui nesse lago, nesse hotel, eu fiz um Ironman aqui tem uns anos, e foi a pior prova da minha vida, juro por Deus. Ó que eu já competi no Havaí, mas aqui, para terminar essa prova, eu vou dizer, 1/3 dos meus amigos não terminaram, porque estava muito seco, estava um calor, então Brasília, como eu falo, traz mais lembranças, mas muito boas. E hoje, eu acredito que vai ser um encontro bom. Por quê? Vai ser uma lembrança na minha vida de estar conversando com vocês, e agora eu falo como médico de família e como médico que mexe com qualidade de vida. Como eu vi muita gente morrer em UTI, em muitos anos, 20 anos nos Estados Unidos, muito trauma, esmagamento, sepsis. O que eu fiz? Eu falei, eu não aguento mais isso aqui. Então, hoje eu estou no outro lado da curva de Gauss. O que eu faço? Medicina preventiva. Hoje eu mexo com qualidade de vida. Eu não quero que ninguém vá para a UTI. Então, no meu consultório, a gente vê muitos pacientes que não dormem, que são deprimidos, que têm uma série de doenças que eu vou conversar com vocês agora, e vocês têm muita responsabilidade. Por quê? Nós tratamos desses pacientes de um jeito, mas vocês têm que tratar
quem vai procurar ajuda e comprar colchão, abrindo os braços de uma forma muito especial. Por quê? Porque são pessoas que vão passar 1/3 do dia deitados. Mas deitados aonde? Num colchão onde muitos casamentos são realizados. Muitos casamentos se realizam no colchão. Mas também muitas separações também acontecem no colchão. Não esqueçam disso. A vida é feita no colchão. E a gente não pode esquecer que nós acabamos a nossa vida também em cima de um colchão. Quantas vezes eu tive que ir em casas de meus médicos, de meus clientes, como eu sou médico de família, eu vou na casa deles, dar um atestado de óbito, e onde está ele? Em cima de um colchão. Então, parece que é brincadeira isso, né? Mas é sério, é uma filosofia de vida que a gente está conversando aqui. Quando eu morei em Harvard, muito interessante isso que eu vou falar. O médico, ele é feito para tirar pressão, ver o batimento cardíaco, como está hoje o sódio, o potássio, a glicemia, mas ele esquece que por detrás daquele paciente tem um ser humano que pulsa o coração com muita humildade, muita sinceridade e muito amor. Em Harvard foi criada uma cadeira na Faculdade de Medicina chamada The Medicine of Body and Soul, a medicina do corpo e do espírito. E quem não acredita em espírito? Esse pode ser espírito, é coisa que não existe. Uma energia. Vamos pensar numa energia positiva que a gente tem dentro da gente. Então, eu vou começar a falar um pouquinho sobre isso. E o Brasil tem um número assustador. 1/3 da população não dorme. Ou seja, 1 a cada 3 pessoas hoje não vai dormir. Agora, se você pensar, mas por que acontece isso, né? Por que acontece? Em primeiro lugar, essa ordem que vocês estão vendo no diapositivo é o que acontece hoje no Brasil. Insônia. Depois vem apneia, ronco, narcolepsia, enfim. Mas e por que acontece insônia? Em todas as faixas etárias, hein? Não é só na fase adulta, não. A gente hoje vê o adolescente, estava até conversando sobre isso, a morte do adolescente hoje, a segunda causa de morte é suicídio no Brasil. Isso é muito grave. O adolescente está com uma depressão progressiva, e a gente não sabe por quê, e os pais estão cada vez mais distantes desse adolescente, o que é mais triste ainda. Bom, enfim, a insônia, a finança, o uso de tecnologia e preocupações com o trabalho são as 3 principais causas de insônia. Então, eu acho que é muito importante a gente começar a decifrar isso. Já que, quando eu vou deitar numa cama, eu vou ter insônia, parece que eu estou deitado em cima de uma cama com prego. E essa que é a realidade. Às vezes a pessoa levanta e não tem condição de trabalhar. Quais são os efeitos imediatos de uma noite mal dormida? 56% cansaço, falta de concentração e dores físicas. Então, tanto o cansaço como a falta de concentração, como será que afeta isso no dia seguinte? O cérebro, ele está acabado. Por quê? Porque dentro desse cérebro é que eu tenho serotonina, que eu tenho o GH, que é o hormônio do crescimento, que eu tenho a minha melatonina, enfim, eu tenho uma série de hormônios que daqui a pouco eu falo sobre isso. Tem complicação clínica? Tem, várias. Primeiro, propensão à doença crônica, pressão alta e problemas de coração. Esse segundo é muito importante, saúde mental, depressão e ansiedade. Que, por sinal, falando nisso, o Brasil é o país da América Latina com o maior número de pacientes deprimidos e o país com o maior número de pacientes com ansiedade crônica. Agora, você imagina a consequência de um sono. Por isso que eu falo, está na mão de vocês também pensarem nisso. Então, quando vocês estão fazendo esse colchão, quando vocês vão vender isso, quem vai vender tem que saber falar essas coisas. Vocês não podem imaginar, porque aqui a gente é porta de entrada desses pacientes. Pô, doutor, eu estou com dor aqui, dor lá, você vai ver, às vezes, é um problema que ele dormiu mal à noite. Bem, enfim, vamos lá. Olha a diferença de quem dorme bem e para quem dorme mal. Geralmente, a pessoa que dorme bem tem uma atividade neurocognitiva, ou seja, o cérebro funciona muito bem. Já quem não dorme é muito complicado. Eu aposto que tem muita gente que tem aqui nessa sala que tem esse problema. Olha o Brasil como está. 9 em cada 10 brasileiros têm sintomas de ansiedade, como eu já falei. E 47% têm isso. E sabe qual é o pior? É a depressão mal diagnosticada. É aquele quadro que você chega em casa, você não quer conversar com seus familiares, fim de semana você não quer ver ninguém,
Você vai para o trabalho, você não quer nem sentar no computador. De repente, você tem uma dor na coluna, uma dor no pescoço, não sabe o que é, e não vai procurar ajuda, que é o pior. Isso pode ser um quadro de depressão. E se você não tratar isso, aí começa fibromialgia, depressão crônica. Então, tem que ser rápida a coisa. Porque, e olha só, 2/3 dos indivíduos só é que procuram ajuda médica. E não é difícil tratar depressão. Eu trato, hoje no meu consultório, incrível que pareça, como um family doctor, eu vejo muito mais quadro psicológico, de agonia, de problemas de casamento. A gente hoje, a gente conversa muito. Uma consulta são 2 horas, porque cada ser humano que está lá é uma série de problemas. Bom, transtornos mentais e emocionais é a 2ª causa de afastamento do emprego. E o auxílio-doença no Brasil já aumentou em 20 vezes. Presenteísmo, transtornos mentais agora, em presenteísmo, já a gente conversa. O que acontece no presenteísmo? Transtorno do humor e do controle de impulsos. E do absenteísmo? Cefaleia e enxaqueca crônica. Bom, o presenteísmo é aquele que vai trabalhar, mas não está lá. Você chega para ele e fala, escuta, Raimundo, bom dia, você viu aquele... Está ausente. Ele está completamente fora do trabalho dele. Por incrível que pareça, só nesse ano eu tive que afastar mais de 15 executivos, CEOs, porque não tinham condição de trabalhar. Eles não conseguiam mais entender nada que estava sendo falado. O que é isso, hein? Carga, noites mal dormidas, tensão, pressão. Então, isso existe muito. E olha só os números. No Brasil, 42 bilhões de reais por ano. Nos Estados Unidos, 150 bilhões. 3 em cada 10 tem problema, e os países que mais têm, Japão, Brasil, China, etc. Então, não é brincadeira. Agora, o transtorno físico do presenteísmo, perdão, do absenteísmo, é a insônia. Ou seja, não dorme mesmo. Olha a importância que vocês têm para nos ajudar agora. Vocês conosco, é um time conjunto agora. E o presenteísmo, que eu já vou falar, também tem sintomas. Agora, o que é o presenteísmo? O presenteísmo é eu não vou trabalhar. Eu não saio da minha casa para trabalhar. Eu não tenho condição de chegar lá. Eu estou doente, eu estou mal. Isso é o presenteísmo. E o que leva o presenteísmo? Qual é a característica? Na Alemanha, os gastos chegam a 44 bilhões. No Brasil, 32% de aumento. E diminuição de casos de doenças. Enfim, as duas coisas, absenteísmo e presenteísmo, hoje o médico tem que estar atualizado para ver isso daqui. E vocês mais ainda, porque vocês estão mexendo com qualidade de sono. Então, vamos embora. Absenteísmo, as causas principais estão aqui. Bem, queda da resiliência. É incrível como esse termo resiliência está sendo usado em medicina atualmente. Tanto é verdade que eu tive que estudar isso 2 anos fora daqui para saber falar disso aqui em reuniões com um pouco menos pessoas do que vocês estão aqui, porque a preocupação é muito grande. O material é resiliente, quando eu exerço uma pressão nele, e a hora que eu tiro a mão, ele volta para o lugar imediatamente. Isso foi aplicado ao ser humano agora. Se eu sou resiliente, eu sou um lutador de MMA. Eu subo lá em cima, tomo porrada, sangro, mas eu estou aqui para tomar porrada e dar porrada também. Isso é ser resiliente. A hora que você não é mais resiliente, aí começa a acontecer o quê? Isso aqui, ó. Oh, meu Deus, o que aconteceu? Eu sou resiliente, hein? Burnout. Burnout. Deixa que eu chego lá. Burnout. E isto é o burnout. O que é o burnout? Agora tirou da parede. Você puxou o cabo de energia do indivíduo. Agora ele não é mais responsável por aquilo que ele faz. Bom, o Fórum Econômico Mundial atual fala o quê, hein? 6 trilhões de dólares estão sendo gastos por transtornos emocionais relativos a absenteísmo e presenteísmo. E aqui no Brasil, qual é a projeção? É essa, ó. Vamos. Está precisando de gasolina aí, hein? Não está indo, viu? Foi? Está lá, obrigado. Brasil, olha a evolução. Agora, o que a gente vai gastar com absenteísmo e presenteísmo? Chega em 2030, projeção 184. É muito dinheiro. Então, a gente tem que fazer alguma coisa. É por isso que a gente está aqui conversando sobre isso.
O ser humano, ele é encarado como um iceberg. A ponta do iceberg somos nós aqui, ó. Mas dentro de cada um de nós tem uma série de alterações que estão acontecendo agora, no momento. Está cheio de amigos que estão aqui. Eu vou considerar amigos, vocês já meus, vai. Como médico de família, eu falo amigo. Mas assim, quem não tem um familiar doente agora? Quem não tem um filho passando por problema? Quem não tem a mulher que está sofrendo com alguma coisa? Alguma doença que a gente tenha? Então, essa é a metade do iceberg. Agora, lá no fundo, ó, aí, meu amigo, aí é complicado. Aí Freud vai ajudar muito a gente. Mas, enfim, vamos embora. Isto tudo é causado por isso que vocês estão vendo aqui, ó. Neurotransmissor. Serotonina, dopamina e acetilcolina. Isso acontece dentro do cérebro. Aquela luzinha que vocês estão vendo, aquele raio, são essas substâncias químicas que ajudam o impulso elétrico passar. Então, você tem uma pessoa alegre e você tem uma pessoa deprimida. Está difícil aqui de passar o slide, hein? Olha, na neurociência a gente vê do lado direito, esses neurotransmissores são normais, olha lá. E do lado esquerdo é a pessoa que tem depressão, que tem dor no corpo, fibromialgia. Esses neurotransmissores eles estão falhando. E aí que entra a medicação, é aí que entra a qualidade de vida, mudança de alimentação, que já eu vou falar. Aqui, ó, essa região cerebral é o hipotálamo. E aqui fica perto do tronco cerebral, onde tudo ocorre. E olha que coisa muito interessante. Esse exame aqui, atualmente, chama-se ressonância magnética multiparamétrica. É um exame que a gente vê a luminosidade do cérebro. Aqui é uma pessoa acordada, e aqui é uma pessoa no sono REM, que é uma das fases do sono. Olha como se parece uma com a outra. Então, na fase REM do sono, a gente está se portando, nós estamos nos portando como se fôssemos acordados. Isso é muito interessante, por quê? Porque a gente vai estudar que o sono ele tem várias fases, que eu não vou ficar aqui me perdendo sobre isso agora, mas essas fases do sono são muito importantes para vocês que mexem com isso e para nós que lidamos, porque às vezes o paciente chega numa fase N2, ao invés de ele se aprofundar e chegar aqui no sono REM, onde é o Rapid Eye Movement, o movimentos rápidos dos olhos, ele nem chega aqui, ele já volta, ele já acorda outra vez. Ele tem apneia, ele tem hipopneia, ele não chega a sonhar. Mas o sono REM é importante por quê? Porque é nele que você tem isso. Ó. É durante o REM que você sonha. E é durante o sonho que o seu corpo se refaz de todo o seu dia a dia. É no sonho que você estabelece o contato com a sua realidade, muitas vezes. Tem várias técnicas em psiquiatria que são baseadas no sonho também. Mas, enfim, tem pessoas que não chegam nessa fase REM porque não dormem, acordam antes da hora. Então, o que acontece? Aqui você tem a duração dos cada fase tem, e nós temos 4 a 5 ciclos desse durante o sono, durante a noite inteira. Então, é muito importante a gente ter uma noite prazerosa, dormindo bem. Por quê? Porque, atualmente, a fisiologia do sono, ela auxilia muito a gente. Porque, quando você pega um paciente com cansaço crônico, eu pergunto, escuta, você dorme bem? Doutor, eu não sei se eu durmo bem. Eu falei, traga a sua mulher na consulta. Se ele leva a mulher, doutor, ele não para na cama, ele se mexe, ele acorda, o doente nem sabia disso, ele nem lembra disso. Então, o que a gente faz? A gente faz um exame de polissonografia, que é muito importante. Cada vez mais os exames de polissonografia estão sendo feitos em clínica médica, a tal ponto que a polissonografia é feita em casa hoje. Tem aparelhos que vão na sua casa para fazer polissonografia. É uma coisa fácil de ser feita e séria. Olha o que eu vou falar para vocês aqui. Eu tive um paciente, ele está meio sumido do consultório, mas acho que ele melhorou, desculpa. Ele tinha crise convulsiva. Esse paciente tinha crise convulsiva. Começou a ter crise convulsiva, não tinha diagnóstico, foi para o neurologista, ressonância magnética, fez o estudo das carótidas, tudo normal. Aí ele foi no consultório, conversei com ele, normal, não tinha nada. Mas a mulher falou, doutor, ele não dorme bem. Fiz uma polissonografia nele. Ele tinha apneia do sono e a oxigenação do sangue dele caía a tal ponto que ele não respirava. Ele tinha crise convulsiva por hipóxia cerebral.
Foi feito, eu fiz uma laringoscopia, vi que ele tinha um pólipo na laringe, foi operado e ficou bom. Então, o que acontece? Esses exames que tem atualmente são muito importantes para você saber optar. Qual lado eu vou optar? Pelo lado do bem-estar, pelo lado da minha saúde ou pelo lado da doença? Isso nós é que temos que optar. Muitas vezes você chega para o paciente e fala, olha, você precisa perder peso, você precisa tomar remédio, E o que acontece? Não acontece nada, porque mudar é muito difícil. Mudar é muito difícil. Então, como a gente que mexe com qualidade de vida e wellness, a gente vê o ser humano em vários tópicos, em várias frentes, não só a pressão, etc. A gente examina tudo isso daqui e as ferramentas que a gente hoje propõe são essas daqui, olha, e ajudam muito essas ferramentas no seu dia a dia. Como, por exemplo, você relatar, fazer exercício, etc. Enfim, tua vida. E aqui agora eu mostro para vocês que chega uma hora que você não sabe para onde você vai. Mas isso é normal, todo mundo tem isso, né? Para onde é que eu vou agora? O que eu vou fazer da minha vida? Será que eu me separo? Será que eu vou para a faculdade? O que eu faço? Então, nós, seres humanos, de vez em quando, a gente fica assim mesmo. E aí que entra o nosso fator multifatorial. Esses fatores são importantes para a gente ajudar a pessoa a não ficar perdido. Por quê? Aqui é um farol, no norte da Alemanha, onde a gente vai muito lá, principalmente para meditar, fazer provas e pedalar. É aqui bem no Nordsee, no Mar do Norte mesmo, onde até se congelam as coisas. E o ser humano é muito assim, ó. O ser humano ele se congela. O ser humano ele fica paralisado. Muitas vezes parece que ele está engessado, ele não consegue sair do lugar. Ele não consegue sair do lugar. Então você tem que propor o que para ele? Mudar. Tem que mudar. Olha isso aqui. Quem quer mudança? Todo mundo quer mudança. Mas quem quer mudar? Ninguém quer mudar. É muito mais fácil você seguir os passos de uma outra pessoa do que você criar o seu caminho. Criar o seu caminho, você tem que sair da zona de conforto. Vai sair da zona de conforto. Você não sai da zona de conforto. E aí que você cresce, saindo da zona de conforto. Então, Bernard Shaw falava, aqueles que não mudam as suas cabeças não podem mudar nada. E isso é uma coisa importante, porque aqui é uma âncora. Você vê que está errado. Você vê que você tem que mudar, mas você não consegue. E isso a gente luta muito no nosso dia a dia. E quais são as recomendações, então, para a gente começar a falar objetivamente? Primeira coisa é você fazer atividade física. Sproster, esse negócio de fazer atividade física, eu já estou cansado de ouvir isso daí. Mas não tem jeito. Isso aqui é uma coisa, é uma receita de casa. 30 minutos, meu Deus do céu. 30 minutinhos, subir escada, descer escada, andar no corredor, não faz mal. Segunda coisa, triptofano e alongamento. Vou dormir, vou tomar um leite. Sproster, tomar leite funciona mesmo? Lógico, leite tem o quê? Triptofano. E o que o triptofano faz? Triptofano é um aminoácido, que ele faz parte da melatonina. Ele ajuda a nossa melatonina a funcionar. E o alongamento? Todo mundo aqui está perdendo músculo agora. É uma coisa chamada sarcopenia. Sarcopenia é quando o músculo vai embora. Eu não estou musculando, não estou fazendo nada, estou perdendo músculo. Mas chega à noite é bom alongar para não ter o quê? Cãibra. É uma coisa comum no corpo. Ih, doutor, estou com tanta cãibra, acordo de madrugada com cãibra. É o magnésio. Que magnésio nada. O negócio é fazer alongamento mesmo, não tem jeito. Bom, claro, o magnésio pode ser também influente nisso. Pré-sono, lembra, comer leve, não vai comer pesado. Aliás, quem está lá na frente vendendo colchão podia até dar essas orientações, porque é um time que faz qualidade de vida. É um time que fala as coisas para o ser humano melhorar. E, aliás, vocês estão de parabéns, porque vocês mexem com qualidade de vida e qualidade de sono nas pessoas. Então, um banho morno, uma massagem, e cuidado com os vilões. Doutor, eu adoro ir na churrascaria à noite, tomar um whiskinho, tomar uns 3 garrafas de vinho, eu durmo que nem um anjo. Ele dorme que nem um anjo, mas a mulher não dorme nem um minuto com ele, viu? Então, higiene do sono é bom. Cuidado com o que você vai ingerir à noite. Armadilhas. Eu tomo muita água à noite. Toma, é bom. É bom tomar de dia, porque de noite você vai urinar a noite inteira. E a outra coisa é o café. Café me relaxa. Não tome café à noite, porque vai ser difícil dormir. Cafeína, né? Não tem jeito. Automedicação.
O Brasil é o país que mais se automedica no mundo. Aliás, tem um remédio que eu não posso falar o nome comercial dele aqui, mas eu posso falar o nome farmacológico. É o clonazepam. Clonazepam é o remédio mais vendido no mundo, sabe aonde? Aqui no Brasil. Porque as pessoas adoram tomar um clonazepamzinho à noite e dormir, mas não dorme. O pior é que não dorme. No dia seguinte está aquela ressaca, não anda na rua. É o problema da automedicação. Qual o ideal? O ideal depende. Tem gente que o ideal é dormir sozinho no quarto, com silêncio, mas tem pessoas que querem dormir desse jeito, ó. Família reunida, cachorro na cama, gato, papagaio, e dorme bem. Então não adianta a gente chegar e falar, não tem que fazer nada. Cada um é cada um. E sintonizar o time. Pô, a mulher quer tomar vinho, o homem quer dormir. Eu quero jogar, outra não vai dormir. Por exemplo, esse caso aqui, ó, já se separou faz tempo. Esse aqui já foi embora para casa. Bom, enfim, sintoniza o time. Respeita os limites. Até que horas eu vou ficar com o meu aplicativo à noite? Sei lá. Eu estou cheio de e-mail para responder, estou cheio de WhatsApp para ver, tenho o YouTube legal, tem uma gatinha que eu estou pegando, quero ver onde ela está. Agora eu preciso escrever no meu Insta. Pô, legal, 3h30 da manhã, o cara está lá ligado, meu. Você acha que 7 da manhã ele vai estar disposto a fazer? Vai nada, vai dormir. Vai chegar 10 horas, puta, é o que eu falei. Aí aqui, esse exemplo é bacana. Chegou na terceira idade, puta, agora me aposentei, estou feliz, vou para o restaurante, volto. E a depressão vai bater. E não tem com quem conversar. Vai jogar a noite inteira, vai ligar a TV. Você acha que vai dormir bem? Não vai dormir bem também. Então, isso que eu estou falando, que são as dicas, né, que a gente costuma fazer e falar. Legal, vou preparar o terreno para dormir. Pensa que é brincadeira isso? É sério. Eu vou dormir 8 horas, 7 horas, 4 horas que seja, vai. Mas você tem que preparar o terreno e preparar bem. E, aliás, limpeza é saúde. Esse negócio do colchão precisa tomar cuidado, hein? Bom, como eu estou falando entre amigos agora, me sinto em casa, lógico. Colchão tem o que em cima dele? Pele descamada do meu corpo. E a pele descamada do meu corpo é o quê? Comida para bactéria, comida para fungo, é comida para bichinhos. Então, tem que lavar, tem que limpar. Eu sei que cada colchão deve ter eu não vou ficar me detendo nas partes técnicas, que eu também vocês vão me dar de 1000 a 0. Eu sei o meu limite aqui. Mas limpeza é saúde. Isso aqui está precisando de uma vitamina, viu? Posições. Qual é a melhor posição? Depende. A melhor posição, se eu tenho varizes e eu tenho inchaço na perna, essa é boa. Mas e essa aqui é boa? Posição fetal, eu já ouvi falar, é ótima para quem está acostumado com isso aí também. Então, cada um tem a sua posição. Gravidez, normalmente, a mulher tem que ficar de lado. Preferencialmente, lado esquerdo. Mas por quê? Se eu ficar do lado direito? Lado direito tem meu fígado. O fígado é um órgão enorme. E ele dificulta a respiração da mulher. E do homem também. Então, o lado esquerdo, o meu diafragma, ele desce melhor do outro lado. E aqui, a menininha está deitada, bonitinha, está ótima e está feliz. Então, cada um tem uma posição. Agora, o que é importante saber? Pergunta para o cara, como que se acorda no dia seguinte? Eu acordo com uma tosse, aliás, queixa de consultório. Doutor, eu acordo de manhã, tenho muita saliva na boca, tuço muito e estou com a voz rouca. Diagnóstico. Qual o diagnóstico? Refluxo. Refluxo, lógico. E olha como é que o cara dorme. Ele comeu, jantou e vai dormir assim, ó. E a menininha ali, pior, olha a coluna cervical dela, ó. Olha a torácica aqui. Então, como que eu acordo? Primeira pergunta. E é importante isso saber. Vamos. Aí que está, ó. O cara ronca aqui, ele não sabe que ele está roncando. Olha quem sabe do lado, ó. Ó a mulher no dia seguinte. Então, essas são dicas importantes. Chega para o teu marido e fala, rapaz, vai se tratar. Ou o homem chega para a mulher, menina, vai se tratar. Hoje tem CPAP, BIPAP, IPAP, tem em todo lugar. Então, hoje em dia não tem mais desculpa para você não dormir à noite. Isso a gente fala muito em reuniões. Eu sou convidado, às vezes, para falar sobre resiliência, acabo falando de sono, acabo falando de técnica. Então, precisa tomar cuidado com essas coisas. E outra coisa, tudo tem hora, viu? Vocês que mexem em corporação, cuidado com isso aqui. Vai discutir? Discute na hora certa. Acabou a discussão, vai embora para casa. Não fica lá resolvendo o problema até tarde, não. Vai embora. No dia seguinte você vai fazer.
Você tem vida, você tem coração, você tem que se cuidar da tua família. Então, tudo tem hora. Claro que não tem hora para certas pessoas e certas profissões, porque aí começa a complicar um pouquinho. A qualidade de sono dessas pessoas é muito ruim, muito ruim. Eu me lembro que no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, quando chegava um acidente de trem, por exemplo, 10 da noite, vinham 50, 60 semi-mortos. Chegava às 5 da manhã, eu estava um caco. Então, o que eu fazia? Eu ia para uma maca tentar dormir, mas não conseguia dormir. Agora, você imagina no dia seguinte ter que trabalhar, dar um plantão em UTI. Então, eu estou acostumado a ficar ligado na tomada. Faz bem para o corpo? Não faz bem. Mas eu estou, vamos embora, temos que treinar, fazer as coisas. Aqui vai uma mensagem especial. Mulher, eu admiro muito todas vocês. Por quê? Ter um filho, cuidar de um filho, acordar de madrugada, trocar fralda, dar leite, levar para a escola, voltar da escola, aguentar o homem, fazer comida, não é qualquer uma. Então, eu pus esse slide aqui de propósito. Por quê? Porque vocês são muito especiais. Muito especiais. Parabéns a todas vocês, viu? Não querendo puxar o saco, não. É falando a verdade. Eu admiro a mulher. Não é brincadeira. E vocês sabem que não é. E os caminhoneiros desse Brasil. Os caminhoneiros do Brasil, eles têm uma responsabilidade e eu gosto deles. Porque os caras trabalham duro, trabalham sério, de madrugada estão levando tudo para tudo quanto é lugar do Brasil. E aí o que acontece? Bate o caminhão, morre a família e é complicado. Então, as profissões que trabalham durante a noite, onde é o colchão desse caminhoneiro aqui? Onde é o colchão dele? Aqui atrás, na boleia dele. Ele vai dormir lá. E é assim a vida. Então, nós temos que ajudar quem precisa. E vocês vão me ajudar, vão ajudar a classe médica a cuidar desses pacientes no teu dia a dia. O ideal existe? Bom, o ideal era dormir aqui, ó. Isso é o ideal, dormir nas nuvens. Será que existe essa realidade? Bom, começa pela escolha. Será que é bom esse colchão? Olha aqui, ó. Ah, esse colchão não serviu para mim. Então, se você for estudar hoje nas sociedades de sono, sociedades de medicina do sono, qual é o melhor colchão? Qual é a minha escolha? Em alemão a gente fala, jeder Mensch ist anders. Cada ser humano é um ser humano diferente. Se este colchão é bom para mim, pode ser que ele não seja bom para outra pessoa. Como está aqui, ó. Esse aqui já testou uns 5, 6 tipos de colchão. Então, cada um é cada um. E a gente tem que respeitar isso, de quem for procurar. É como esse caso aqui, ó. Tem um indiano amigo meu, que é o Patel. Patel é um médico que mora na Flórida, é o cara que mais opera câncer de próstata no mundo. E o Patel é esse indiano que convida a amiga e fala assim, ó, vamos dormir aqui na minha cama? Para um indiano, dormir aí é normal. Mas já para o nosso aspecto, aqui é normal. Então, cada um tem o seu normal. Para nós, esse é o ideal. Para eles, esse não é o ideal. Enfim, muda muito, muda o gosto. Eu não vou debater com vocês tipos de colchão, porque eu não sou técnico, eu não entendo nada de colchão, mas evidentemente que a gente vê isso o dia inteiro. Tem vários tipos, várias qualidades. Agora, em medicina, aquele colchão que fornece um apoio e, ao mesmo tempo, ele seja flexível, ele deixa a minha coluna reta. Já o colchão, quando é muito mole, afunda, pressão aqui, e olha o desvio. Mantém o desvio. E o colchão muito duro, piora muito a situação também do paciente. Então, essas 3 características são importantes. Lembra deste aqui, que é um tipo que meio a meio, né? Bom, aqui para mostrar uma coisa muito importante para vocês, que talvez vocês todos já saibam isso melhor do que eu. Aqui é uma pele. Essa pele está sendo vista por microscópio. É uma pele superficial da minha região daqui, ó. Eu estou deitado, olha os pontos de pressão que eu tenho no colchão. E aqui é o esquema da minha pele. Chega uma hora que esse sangue ele vai embora. Olha aqui a isquemia que acontece. Ó. Aqui são 3 horas de posicionamento. Aqui. 3 horas. Olha o que acontece, eu tenho que virar de lado. O meu cérebro recebe uma informação dos neuroceptores, que são receptores de peso da minha pele, para eu mudar de lado. E eu mudo de lado. Só que eu acordo sem perceber. Isso chama-se microdespertar. E isso ocorre por causa da isquemia da pele aqui que acontece. Então,
Olha a diferença de uma pele bem vascularizada, num colchão ideal, em que o ser humano está dormindo bem, e aqui você vê que tem mais acúmulo de CO2, lactato. Não está tão vivo como esse aqui. Então, o ideal é ficar do lado esquerdo aqui para a gente saber o que está fazendo. E esse aqui é um paciente crônico, paciente acamado, que não teve condição de usar aquele colchão especial que a gente tem nas UTIs, de queimado. E hoje em dia, até aconselho as famílias levarem para casa esses colchões que têm gomos de ar que insuflam, desinsuflam automaticamente para um paciente crônico. Aí eu já estou falando de outro tipo de paciente, né? Mas, de qualquer maneira, eu estou terminando a palestra, eu queria mostrar isso para vocês. Cidade Chamonix, Alpes franceses. Aqui, eu vou muito para esse lugar esquiar. Mas por que eu vou para esse lugar aqui? Porque aqui é meio radical. Esse da esquerda aqui, olha, esse aqui, que é na praça principal de Chamonix, não sei se vocês já foram para lá, esse aqui é um médico, Dr. Paccard. E esse aqui é um cara que vendia espelho em Chamonix, e ele caçava camurça nas montanhas de Chamonix. Esse daqui, os dois, em 1786, olha a data, 1786. Eles resolveram escalar o Monte Mont Blanc sem nada, sem roupa de esqui, sem bota. Hoje eu vou para lá, eu fico vendo, tem até cadeirinha para você subir, pô, lá em cima do Mont Blanc para esquiar. Faz de trás, né, que é difícil, não tem pista. Mas os caras, em 1786, sem nada, subiram lá e voltaram e fizeram isso várias vezes. Por que eu estou falando isso? Porque nós, seres humanos, nós somos capazes de fazer qualquer tipo de desafio. Qualquer tipo de coisa difícil. O ser humano vai para a Lua, o ser humano volta da Lua, o ser humano sobe qualquer coisa, desbrava o Everest. Nós somos muito fortes. Nós somos muito resilientes. E eu gostaria muito que vocês ajudassem a gente a cuidar desses doentes que precisam da gente. Na mão de cada um de vocês aqui, na cabecinha de cada um de vocês aqui, a gente tem que focar no ser humano e na qualidade de vida desse ser humano. Então, eu queria agradecer muito o convite de hoje aqui a vocês. Muito obrigado. E um bom sono. E eu estou sempre à disposição de vocês, a hora que vocês quiserem. Muito obrigado. Dr. Antônio Spreusser, em nome da ABICOL, nós gostaríamos de agradecer a sua presença. Senhoras e senhores, cumprida a finalidade do evento, agradecemos mais uma vez os nossos apoiadores que não mediram esforços para tornar possível a realização deste evento. Em nome da ABICOL, Associação Brasileira da Indústria de Colchões, agradecemos a todos que, com suas presenças, engrandeceram este encontro nacional e esperamos nos reencontrarmos em outros eventos da ABICOL. Àqueles que retornam aos seus estados de origem, desejamos uma viagem feliz e segura. Nós gostaríamos de convidar a todos que, após o encerramento, se dirigirem ao piso inferior para um coquetel de confraternização. E, neste momento, para declarar oficialmente encerrado o Encontro Nacional das Indústrias de Colchões 2018, nós convidamos à plataforma com as nossas boas-vindas o senhor presidente da ABICOL, Alexandre Prates Pereira. Antes de fazer o encerramento aqui, eu vou quebrar o protocolo, nós estamos entre amigos aqui, e eu gostaria de chamar aqui na frente uma pessoa que é muito especial e é responsável por tomar conta de todos nós e de fazer esse evento acontecer. Gostaria uma salva de palmas, Adriano, e que você esteja ao meu lado aqui para a gente fazer o encerramento juntos. Fala que se não fosse Adriano ao nosso lado, não sei como seria essa ABICOL não, viu? Vamos lá, então. Espero que esse encontro tenha sido muito proveitoso para todos nós
e que faço votos para que no próximo evento estejamos juntos novamente para compartilhar experiências e somar esforços para o pleno desenvolvimento da indústria colchoeira. Contem com a Bicol, contem com o selo da Bicol, para que os brasileiros tenham colchões 100% confiáveis. Em nome da Associação Brasileira das Indústrias de Colchões, agradeço a todos os presentes que tornaram este evento uma realidade. Muito obrigado. Está encerrado o nosso Encontro Nacional das Indústrias de Colchões. Obrigado.